Você vai ver agora no Jornal da TVTC. SAAI interliga poços ao sistema de tratamento de água e promete funcionamento amanhã. Criminosos rendem motorista em semáforo e levam carro no bairro Santo Antônio. Bloqueio de conexões da internet quando for atingido o limite pré-estipulado é debatido em audiência pública. Chama Olímpica chega ao Brasil e nós vamos conhecer um aluno do IFES que ganhou um concurso e vai participar do revezamento da tocha. Terça-feira, dia 3 de maio, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O SAAI já interligou os poços perfurados na Avenida Cricaré ao sistema de tratamento de água. 4 bombas já foram instaladas e a previsão é de que os poços entrem em operação amanhã. O diretor do SAAI confirmou que foram perfurados 8 poços artesianos na Avenida Cricaré e 4 bombas já estão sendo instaladas. A previsão é que até esta quarta-feira os poços estejam funcionando. A vazão deve ser, em média, de 30 metros cúbicos por hora. A ideia é de que a gente pegue o mínimo necessário do rio. Eu não posso expressar exatamente quanto aqui, mas pegar o mínimo necessário para a gente poder fazer a mistura com os poços para que a gente possa colocar a estação para estar operando com a sua capacidade mínima. Segundo Luiz Carlos Sossai, o teor de sal no ponto de captação do SAAI chegou a 870 ppm, bem acima do índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 250 ppm. Por isso, a captação foi suspensa e passou-se a utilizar carros-pipa para distribuir água com teor mínimo de sal. Sossai ressalta que a população será avisada se houver impossibilidade de ingerir a água. Não tem problema nenhum estar usando até o momento. Na hora que a água, se ela realmente ficar dentro de um padrão que não for possível, nós estaremos comunicando à população, né? Mas esperamos que com a instalação dos poços a gente vai continuar, inclusive ampliando o nosso fornecimento de água, né, para a comunidade possa ter água, porque nós estamos trabalhando hoje, é bom que se alerte isso, né? Que estamos trabalhando com a nossa capacidade de injetar água menor do que o comum. Então quem mora em bairro mais distante, né, a água não está tendo aquela mesma pressão que tem quando está o sistema operando normalmente. O diretor destaca que o SAAI pretende instalar mais 5 poços para oferecer água dentro dos padrões de potabilidade. Ele disse ainda que 17 carros-pipa estão sendo utilizados para ajudar no abastecimento. Entre aqueles que o município tem, né, que são os carros adaptados, o que o Estado cedeu para o município e os contratos que nós temos. Os carros que estão trazendo água aqui para diluir aqui na estação são 6 carros de 20 mil litros no tanque que foram contratados especificamente para isso. Inclusive esses carros, eles estão pegando água aqui em poços que a Petrobras cedeu para a gente, né? E eles já trazem a água e já jogam direto no tanque de decantação. Que aí a gente faz a mistura ali e é por isso até que a gente consegue mandar a água que vai para a rua com teor mais baixo, porque a gente joga direto lá no tanque, lá embaixo. Não joga na estação para misturar com todo esse volume de água que a gente tem aqui. Essa mistura é feita já na saída. Então, com isso, a gente consegue manter uma água que a gente manda para a rua com um padrão um pouco mais baixo de teor de sal. Segundo o diretor do SAAI, a situação na zona rural é grave. 17 comunidades estão sem água sendo abastecidas por carros-pipa. Luiz Carlos Sossai disse que estão sendo construídos poços em Nova Aimorés, Paulista e Santa Maria. Ele também explicou como está sendo resolvido o problema de abastecimento de água no bairro Litorâneo e no condomínio Vilages. Ela tem um poço que é exclusivamente para atender os vilages e como o poço, o lençol baixou e ele não tem capacidade para atender, nós estamos complementando o abastecimento com 3 carros-pipas que atendem lá. Porém, lá, para atender os vilages e que a gente vai utilizar também, nós perfuramos um poço artesiano que, graças a Deus, o poço deu excelente. Né, o estudo, o relatório do poço está para chegar. Já tem uma informação que o rapaz me ligou que é 50 mil litros de água por hora. Né? Então nós vamos estar utilizando esse poço para poder complementar a instalação lá e também no Jambeiro. Lógico que vamos também cancelar esse contrato que temos com os caminhões, né, tendo em vista que nós vamos conseguir água dos poços. O litorâneo, ele é abastecido por uma nascente, né? A situação também lá, ela não... Na verdade, a nascente ela abastece o Jambeiro e abastece o litorâneo.
Como diminuir um pouco a vazão? Nós fizemos recentemente lá umas mexidas, lá acertamos uns locais, conseguimos melhorar um pouquinho no litorâneo. O litorâneo está mais tranquilo, o abastecimento. E se for possível ainda a gente realmente, que eu acredito que vai ser, a gente utilizar a água do poço para atender também o Jambeiro, vai melhorar mais a situação ainda do litorâneo, que a gente vai evitar de mandar então aí casa pelo menos para 150 casas a menos que a gente atende ali na região do Jambeiro. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quarta-feira de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Temperatura mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Pinheiros também há previsão de chuva, mínima de 18 e máxima de 27 graus. E você pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal. Basta acessar www.tvtc.com.br e clicar no ícone TC Nauta. É a TVTC interagindo com você. O Jornal da TVTC volta em instantes, depois do intervalo, com outras notícias desta terça-feira. Até já! Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Cuide da cidade que você gosta. Não jogue entulho na rua e nem em terreno baldio. O município foi notificado para se adequar à legislação federal e assinou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público. Por lei, a Prefeitura não pode mais recolher lixo hospitalar e entulhos. Ela é responsável somente pela coleta do lixo domiciliar, aquele que é produzido em casa. Quem executa obras, reformas e demolições, poda árvores ou possui clínicas, farmácias, hospitais e similares, deve também fazer a destinação correta desses resíduos, contratando uma empresa especializada. Jogue limpo com a cidade, não jogue mais entulho na rua e nem despeje em terreno baldio. Providencie você mesmo a coleta. Prefeitura de São Mateus. Seja um profissional disputado na MMG Informática. Cursos básicos e avançados de informática, manutenção de computadores, web designer, auxiliar administrativo, operador de computador, secretariado e outros. Certificado reconhecido em todo o país e garantia de aprendizagem. E mais, recarga de cartuchos e toners, manutenção de máquinas fotográficas digitais, notebooks, monitores LCDs e MP3. MMG Informática, conectando você ao futuro. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. A Associação para o Desenvolvimento do Turismo na Ilha de Guriri, a ADETUR, detalha amanhã o novo formato do Festival Gastronômico, a ser realizado em novembro. A apresentação será realizada às 15h no auditório da Pousada Ilha Bela. Estão convidados empresários, comerciantes e outras pessoas envolvidas. O presidente Adicel Rocha Leitão confirma a participação da subsecretária estadual de Turismo, Simone Modolo, e a secretária municipal Andréa Salazar.
A programação terá palestra com o chefe de cozinha Alessandro Heller e explanação da diretoria da ADETUR sobre o novo formato do Festival Gastronômico. Também está confirmada a participação do secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Murilo Vago. Ele vai falar sobre a experiência da realização do Festival Santa Teresa Gourmet, coordenada pela mesma equipe que passará a organizar o Festival Gastronômico de Guriri. Um giro pelo Estado. Como acontece toda primeira segunda-feira no mês, o plenário da Assembleia Legislativa abriu espaço para a participação da sociedade. Os cuidados no preparo da merenda escolar, a importância dos líderes comunitários e a necessidade do atendimento precoce aos bebês com microcefalia foram alguns dos assuntos abordados. O primeiro a utilizar a tribuna foi o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Espírito Santo. Ari Medina Sobrinho falou sobre os 35 anos do sindicato no estado e a valorização dos engenheiros capixabas. O segundo tema do dia foi a premiação de uma merendeira capixaba. A coordenadora de alimentação escolar de Santa Maria de Jetibá, Dayana Lemos, falou sobre o prêmio que a Nilda Berger recebeu em Brasília no concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar pela região sudeste do país. Dayana destacou o programa de alimentação escolar. Nós temos trabalhado no incentivo à alimentação saudável, as nutricionistas trabalham muito com a questão da educação alimentar e nutricional, desenvolvimento de palestras, oficinas culinárias, o dia do self-service nas creches e o importante é que a gente consegue também desenvolver a economia local do município, porque grande parte do que vai para a escola é adquirido do próprio agricultor, que está ali pertinho. Então a gente consegue também desenvolver a economia local, né, do município. Em seguida, a médica geneticista Terezinha Sarquis Sintra destacou a necessidade do atendimento precoce aos bebês com microcefalia nascidos no estado. O que nós gostaríamos de dar ênfase é da importância dessa criança ser encaminhada de imediato para a estimulação precoce, para um atendimento de fisioterapia, de fonoaudiologia. E, na realidade, o que está acontecendo é que está se esperando confirmar os diagnósticos. E a gente sabe que tem outras causas de microcefalia também. Tanto que hoje a gente está usando o nome síndrome do Zika vírus. Nasceu, apresenta microcefalia, independente da causa, ela ser encaminhada para a estimulação. Não ficar aguardando exames. O último assunto desta tribuna popular foi sobre o papel do líder comunitário, suas lutas e conquistas. O líder do Conselho Popular de Vitória, Robson William, destacou a importância de ter um dia instituído para esses líderes. Embora o líder comunitário esteja na vida do dia a dia do cidadão comum da base de Vitória, nos bairros, ele não é lembrado. Esse dia é um dia que passa muito despercebido, embora a lei federal é de 2006, instituindo o dia 5 de maio como o dia do líder comunitário, uma data de comemorativa como outras qualquer que nós temos relevância, mas passa despercebido. O líder comunitário é aquele que atua com certeza na sua casa, de todo mundo, qualquer serviço na base, mas ele não é tão lembrado. E em Vitória, em especial, o Conselho Popular de Vitória tem uma ação de tamanha relevância no sentido da liderança comunitária. Aqui a sociedade civil, no sentido do movimento comunitário popular, que trata com o movimento de associação de moradores do movimento comunitário, ela é bem atuante, ela é bem ativa no sentido das demandas da cidade. A polêmica sobre o fim da internet fixa chega ao Senado. Entenda o assunto que foi debatido pelas comissões de Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e de Defesa do Consumidor na manhã de hoje. Acesso ilimitado à internet fixa é o que as operadoras oferecem hoje a qualquer cliente. Eles podem ficar o dia inteiro navegando sem se preocupar com a quantidade de dados transferidos. Já na internet móvel é diferente. Os consumidores pagam para usar uma quantidade determinada de informação. A intenção de algumas operadoras de comercializar o serviço de internet fixa também por pacote de dados colocou empresas e consumidores em pé de guerra. As operadoras alegam que não têm mais condições de oferecer internet ilimitada porque a demanda aumentou muito com a possibilidade de baixar vídeos, filmes e músicas. Pelas novas regras, os consumidores teriam uma franquia de dados. Quando ela fosse atingida, o serviço seria cortado ou a velocidade de acesso reduzida. A Anatel, o órgão regulador das telecomunicações, apoiou as operadoras no primeiro momento.
mas voltou atrás por causa das reações da sociedade. No portal E-Cidadania do Senado, por exemplo, em pouco mais de 6 dias, mais de 20 mil pessoas se manifestaram contra a ideia e a favor de uma proposição legislativa para vetar a mudança. Órgãos de defesa do consumidor também se mobilizaram para impedir que as empresas alterem as normas da internet fixa. As empresas operadoras elas não podem suspender os serviços levando em conta essa situação sem a anuência dos consumidores. Na audiência pública das Comissões de Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e Defesa do Consumidor do Senado, foi discutida a proposta que permite o bloqueio de conexões da internet quando for atingido um limite pré-estipulado. Representantes das empresas explicaram que o pequeno usuário subsidia a banda larga de grandes usuários de internet. No início da audiência, esclarecimentos técnicos em linguagem clara sobre o funcionamento da banda larga. Bits não são átomos, quer dizer, átomos custam caro. Se você fizer analogia com água, cada água que saiu na minha torneira falta na torneira de alguém, né? Cada filme que eu assisto é repetido a custo zero para outro cara que assiste em outro lugar, porque bits não são átomos, eles não gastam matéria. Explicações das operadoras do serviço. 90% dos clientes da Oi não ultrapassam a sua franquia mensal. E é certo que a imensa maioria deles sequer sabe quanto consomem todos os meses. Hoje, em torno de 2% dos nossos usuários, pelo menos da rede da Vivo, fazem uso de 22% de tráfego. Não se pode vender como infinito o que é finito. E duras críticas à Anatel. O presidente da Anatel afirmou textualmente que a era da telefonia ilimitada teria acabado. Estava eu numa entrevista com diversos jornalistas e o jornalista me questionou isto. E como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, diante da seriedade de um tema como este, só pude dizer ao jornalista que, na minha avaliação, o que teria terminado naquele momento era a agência reguladora Anatel. Deveria se chamar Amatel, que é a agência que ama as teles e não trabalha a favor do consumidor. O representante da Anatel defendeu a agência, afirmando que atua em defesa dos consumidores. E o representante das empresas de telecomunicação disse que hoje no Brasil os pequenos usuários subsidiam o uso da banda larga pelos grandes usuários. A gente acha que tem gente hoje que os grandes aplicativos deitam nas costas das operadoras, porque simplesmente banda é ilimitada, faz o que quer. Na medida que completou aquela cota, ele quer ali cortar o serviço de internet. Sabe por quê? Porque ele quer usar aquela estrada para vender a outrem que pode pagar mais caro do que você. Essa é a lógica. É tentar tirar a estrada da porta de sua casa, botar na porta de outra casa, cujo consumidor tem capacidade de consumir mais. Morreu hoje pela manhã o presidente da Refrigerantes Coroa, Roberto Kautsky Jr. Alemão, como era conhecido, tinha 59 anos e estava tratando de um câncer no estômago havia cerca de um ano. O empresário estava em sua casa em Domingos Martins, junto da esposa e filhos. A morte foi confirmada em nota da Refrigerantes Coroa. Roberto Kautsky Jr. assumiu a empresa em 1983 e é considerado um dos grandes responsáveis pela modernização da Coroa ao lançar a bebida em garrafas PET e em lata. Ele foi conselheiro da Findes, presidente do Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Espírito Santo, o Sindbebidas, e conselheiro do Senai. Segundo a nota da empresa, o velório e o sepultamento do empresário serão realizados amanhã em Domingos Martins. E no próximo bloco, o grupo sofre atentado em São Mateus. 2 homens e um adolescente são atingidos por 10 tiros no bairro Vila Nova. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende os requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade.
Na TC é legal. Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Criminosos agiram com violência para tomar o carro de uma vítima no bairro Santo Antônio e em seguida abandonaram o veículo no Parque das Brisas, próximo aos bairros Ayrton Senna e Bom Sucesso. No entanto, quando a polícia militar localizou o veículo, um Ford Fiesta preto, estava faltando o estepe. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o assalto foi registrado no final da manhã de segunda-feira e o veículo foi encontrado no início da noite. Para a polícia, a vítima disse que foi abordada por 3 homens no interior de um Astra quando estava parada em um semáforo próximo ao Caique. 2 homens e um adolescente foram alvejados por 10 tiros no bairro Vila Nova. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. De acordo com o boletim de ocorrência, 2 jovens e um menor receberam vários tiros na rua Honduras, no bairro Vila Nova. Na fuga, eles entraram na casa de um morador que informou à polícia que escutou um barulho na garagem e alguns gritos de socorro. Ele foi verificar o que estava acontecendo e viu 3 rapazes ensanguentados. As vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Roberto Silvares. Uma das vítimas relatou que um carro parou e 3 pessoas começaram a atirar contra eles e que foram cerca de 10 disparos. Eles não souberam informar quem são os autores do crime. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Obrigado, Paloma. E 3 assaltantes invadiram uma residência no quilômetro 3 da S-209 na zona rural de Pedro Canário. De acordo com a PM, uma vítima relatou aos militares que os bandidos se passaram por policiais, exigiram armas e dinheiro e ainda ameaçaram matar o filho dela. A vítima disse que os bandidos reviravam os cômodos da casa e, diante das ameaças de morte, ela e os filhos conseguiram fugir correndo e ouviram um disparo. Foram levados da casa um aparelho de televisão de 39 polegadas, uma pulseira e um anel de prata e um telefone celular. A vítima conta que os criminosos deixaram na casa uma bolsa contendo um par de tênis, uma camisa, 4 cartuchos calibre 28, sendo 2 intactos e 2 deflagrados, e uma bala calibre 38. Os bandidos portavam uma arma longa e revólveres. E agora um assunto mais ameno. A chama olímpica chegou ao Brasil na manhã de hoje e, após uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde foi acesa a tocha, foi levada para o Congresso Nacional. A primeira atleta a carregar a tocha olímpica em solo brasileiro foi Fabiana Claudino, a capitã da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Depois de percorrer a esplanada dos ministérios e passar pela Catedral de Brasília, a tocha seguiu por outros pontos do Distrito Federal. E um aluno do IFES está entre os 47 selecionados para conduzir a tocha olímpica quando ela passar por São Mateus, no próximo dia 18. Para chegar à conquista, Abraão Felipe teve os conhecimentos testados em um concurso de redação. E se o clima é de Olimpíada, podemos dizer que ele ficou com a medalha de ouro. Além de enfrentar inúmeras dificuldades com o próprio corpo, as pessoas com deficiências físicas ou mentais esbarram também em graves problemas estruturais. O tratamento dado aos deficientes ignora suas necessidades e a acessibilidade ainda é pouco discutida e aplicada. É perceptível a ausência de políticas públicas que incentivem a mobilidade urbana dessas pessoas.
Este é um trecho do texto ganhador do concurso de redação do IFES. O autor é Abraão Felipe Marques de Oliveira, aluno do 3º ano do ensino médio, integrado ao curso de eletrotécnica. O prêmio: conduzir a tocha olímpica quando o revezamento passar por São Mateus no dia 18 de maio. Será que ele está feliz com a conquista? Vai ser muito emocionante, com certeza, a história das Olimpíadas, né? E assim, o que eu acho mais relevante mesmo vai ser a mensagem que eu transmiti lá, mais ou menos baseado naquilo que eu falei sobre o texto, a questão do esporte e da inclusão social. O IFES foi escolhido pelo Ministério da Educação devido ao bom resultado no Enem 2014. Segundo a professora Rivana Zaquer, o processo de escolha do aluno vencedor durou 3 dias. Os participantes deveriam dissertar sobre o tema Brasil e os Jogos Olímpicos, escolhendo um dos 2 subtemas propostos, Valores Olímpicos e os Jogos Paraolímpicos e a Inclusão Social. Nós trabalhamos durante 3 dias para a escolha da melhor redação. Nos 2 primeiros dias, a professora de Educação Física, Aline, ela fez todo um debate com os alunos sobre as Olimpíadas, sobre a questão da tocha olímpica, sobre as Paralimpíadas, os valores olímpicos, para que só depois os alunos pudessem fazer a redação. No 3º dia, então, nas últimas aulas, tanto do turno matutino quanto do turno vespertino, os alunos tiveram tempo, todos os alunos tiveram o mesmo tempo para que pudessem fazer uma redação, um texto dissertativo argumentativo. A professora de Educação Física, Aline Brito Rodrigues, explicou como foi o ciclo de orientações realizado com os alunos. Falamos sobre os valores olímpicos, a partir de uma proposta da Carta Olímpica oficial e também nas reportagens e sites oficiais, nos vídeos elaborados pela própria organização, com o intuito de convidar os telespectadores a prestigiarem os Jogos Paralímpicos também. E, para nossa surpresa, num primeiro momento, a maioria dos alunos estavam tendenciosos a falarem sobre os valores olímpicos. Mas após assistirem o vídeo, né, de marketing das Paralimpíadas, muitos deles revisitaram seus olhares e optaram por falar dos atletas paralímpicos e da própria Paralimpíada, que foi o tema elegido pelo próprio Abraão, nosso aluno aí que conquistou o 1º lugar nas redações. Abraão escolheu o 2º subtema por ter proximidade com o assunto. O título dado ao texto foi Superando Paradigmas na Busca pela Inclusão Social. Eu falei de algo que eu acredito muito, né, que é o tripé esporte, educação, inclusão social. Talvez isso, passar essa verdade no texto, tenha diferenciado um pouco. A professora de língua portuguesa, Adriana Pim, disse que os 250 textos participantes foram avaliados utilizando os mesmos critérios de correção das redações do Enem. Então, nós tomamos como referência os critérios do Enem para correção da redação e, tomando como base esses critérios, o texto do Abraão foi selecionado porque, primeiramente, atende ao gênero dissertativo argumentativo, realmente ele conseguiu construir um texto com argumentos diversificados, convincentes, persuasivos. Além disso, a estrutura do texto é muito boa, introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentando uma proposta de intervenção para o eixo temático que ele selecionou e a correção gramatical. O Abraão, ele praticamente não tem grandes problemas de correção gramatical. Agora é aguardar as recomendações do MEC. Cumprimos com as exigências do Comitê Olímpico em parceria com o INEP, que nos solicitou todo esse trabalho, e agora nós estamos aguardando as orientações do Comitê Olímpico, de como nós vamos proceder, como o Abraão vai carregar essa tocha, qual o percurso, enfim. Estamos aguardando. Até então, né, eles ainda não entraram em contato conosco, mas entrarão em breve, segundo eles. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando nosso portal tvtc.com.br. Clique no ícone Vídeos. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você.